Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, meu Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. E meu Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E meu Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém. Misericórdia, graça e luz. Aleluia, glória a Deus. Desde já também já está com a oportunidade a esposa do irmão Maxwell para adorar o Senhor ou fazer o que Deus colocar no seu coração. Aleluia. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia, Jesus. Quero dizer que estou feliz de poder estar aqui para adorar juntamente com os irmãos aquele que é digno de todo louvor e de toda adoração.
Aleluia. É Ele que nos dá força, né? Porque pelas nossas forças, muitas das vezes a gente, né? A gente está fraco, às vezes a gente não está bem. Mas estou aqui para dizer que Deus é bom. Aleluia. E Ele proverá todas as coisas. Aleluia. Aleluia, Jesus. Os irmãos que souberem, me ajudem. Rodeado de glória e de 24 horas, Santo, 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 e eu, o homem tão falho, de impuros lábios, Santo, 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 Santo. Então me toca com essas brasas do altar. Então transforma, vem toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me, firmes exclusivos só pra te servir. Com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível. Te servir, oh Deus, envia-me. E como dizer não para o teu chamado, se me deixa unção para ser usado pra tua glória. Somente pra tua glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado, exaltado e engrandecido é o teu santo nome, meu Senhor. Glória a Deus, aleluia. Desde já eu convido nesta noite a missionária Alessandra para ler a palavra de Deus e as ofertas. Após a nossa irmã Alessandra, eu já convido o nosso irmão João Paulo para adorar o Senhor. E após o nosso irmão João Paulo,
uma da diaconisa retirar as minhas ofertas para a obra e a manutenção da casa do Senhor. Amém? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Convido a todos para nos colocarmos de pé, que é uma palavra bem conhecida. Glória a Deus. Malaquias, livro de Malaquias, capítulo 3. Aleluia. Eu vou ler a partir do 7. Que às vezes as pessoas dizem assim, está me chamando de ladrão. Né? A gente precisa também ler um pouquinho para a igreja entender, embora que essa palavra já foi bem explicada. O porquê veio muitas ruínas na vida de alguém por ter desobedecido ao Senhor, por deixado de ter sido grata ao nosso Deus. Não é todo mundo. Existe situação em nossas vidas que ficamos por um tempo sem trabalho. Mas você foi fiel no pouco. Né? Muitas vezes o Senhor está provando a nossa fé. Glória a Deus. Aí o subtítulo diz assim: não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. O versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não guardaste. Tornai-vos para mim, e eu o tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. O último. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Então creia nessa palavra. Tudo que você tem depositado no altar com confiança no Senhor, Ele vai lhe abençoar, Ele vai multiplicar. Eu não sei o tempo que você está aguardando a multiplicação, mas a palavra do Senhor é fiel para cumprir na minha vida e na sua. Só basta clamar ao Deus vivo, que Ele vai nos socorrer no tempo certo. Pode orar? Deus grande, maravilhoso, eterno, Criador dos céus e da terra. Estamos aqui, Senhor, neste momento, apresentando as nossas ofertas e dízimos, Senhor. Que o Senhor venha receber, que está saindo do nosso coração, não importa a quantidade, mas que venha chegar no trono da Tua graça, Senhor, com alegria, com o perfume, com cheiro suave nas Tuas narinas, para que o Senhor venha continuar nos abençoando, Pai, porque a Tua palavra ainda nos diz que é do alto que vem nosso socorro, e estamos clamando a um Deus vivo para socorrer e suprir a necessidade de cada um nesta noite. Meu Pai, que o Senhor Jesus não tem deixado faltar o calçado, a vestimenta, o alimento, Pai. Tudo isso é o Senhor que tem nos provido, nos deixando faltar nada em nossas vidas. Pai, neste momento, Jesus, entrego todos os dízimos e a oferta, meu Pai, em Tuas mãos, crendo que o Senhor já nos ouviu e vai nos receber. No nome do Senhor Jesus. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Estou feliz de estar aqui nesta noite. Agradeço a Deus por mais uma semana de muita luta, mas também de muita vitória, né? Só em a gente acordar e estar aqui com saúde nessa terra, né? Com vida, é o que importa. Vamos louvar o nome do Senhor, porque Ele é digno.
Ele era cego, desprezado à beira da estrada, pedia ajuda e esmola para quem passava. Não tinha sonhos, nem projeto, nem perspectiva. O seu desejo era apenas suprir sua vida. Quem por ali passava e podia ajudar, davam algum dinheiro pro cego se alimentar. Mas o que ele realmente estava precisando, ninguém podia dar, nem podia ajudar o cego a enxergar. Até que Jesus passou por lá, na dita estrada que o cego estava. Ele não perdeu tempo e começou a gritar. Jesus parou e mandou alguém o chamar. Lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero ver. Foi curado na hora, pois Jesus é assim. Enquanto uns só tem esmola, Jesus tem mais pra ti. Tem mais, tem mais. Jesus tem mais, tem mais, tem mais. Jesus tem mais. Tem mais saúde, tem mais riqueza, tem mais virtude, tem mais proeza, tem mais unção, tem mais provisão, tem mais que esmola, ele tem a solução. Enquanto uns só tem esmola, Jesus tem o poder de mudar a história. Ele vai no dilema, resolve o problema e te dá vitória. Aleluia! Jesus tem mais. Ele tem mais, tem mais, tem mais. Jesus tem mais, tem mais, tem mais. Jesus tem mais. Tem mais pra tua casa, tem mais pra tua família, tem mais pra tua alma, tem mais. E nem paliativo, com ele é milagre, é problema resolvido. Então recebe mais, ele quer te dar mais. Então recebe mais, quer te abençoar mais. Abre essa tua boca e pede o que queres. Ele tem poder para te dar o que tu pede. Enquanto muitos só tem esmola, Jesus tem o poder de mudar a história. Ele vai no dilema, resolve o problema e te dá vitória. Ele quer te dar mais, então recebe mais. Quer te abençoar mais. Abre essa tua boca e pede o que queres. Ele tem poder para te dar o que tu pede. Enquanto muitos só tem esmola, Jesus tem o poder de mudar a história. Ele vai no dilema, resolve o problema e te dá vitória. Jesus tem mais. É verdade, esse louvor, essa letra desse louvor é forte, né? Porque Jesus ele tem mais para nós. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus, meus amados irmãos. Glória a Deus e pela vitória do nosso amado irmão João Paulo. Jesus ele é fiel, ele faz assim. Quem está esperando a bênção do Senhor? Eu estou esperando. Glória a Deus, aleluia. Eu já estou de posse da minha vitória em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado, exaltado e engrandecido é o nome desse Deus Todo-Poderoso. Vou deixar aqui uma saudação para que os irmãos possam meditar, que se encontra em Romanos, verso 8. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Que nos diz assim a palavra do Senhor: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Glória a Deus. Deus fala para mim e para você nesta noite, através da palavra dele, que nenhuma condenação há para mim e para você, se eu e você estiver andando em Espírito.
Glória a Deus, aleluia. Então, meus amados irmãos, vamos sempre obedecer ao Senhor, fazer a vontade de Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Ele é fiel na minha e na tua vida. Então, vale a pena, meus amados irmãos, a gente ficar debaixo da graça divina do Senhor. Temos que andar em espírito e em verdade, porque Ele é espírito e em verdade, amém? Que os irmãos venham meditar nessa palavra em nome do Senhor Jesus. Hoje não tem nenhum irmão no dia da honra de nos visitar, amém? Está ali a nossa irmã, que aí já é de casa, né, esposa do presbítero Rubi. Seja bem-vinda em nome de Jesus mais uma vez, minha irmã. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, louvado, exaltado e agradecido é o teu santo nome. Dele eu já passo a direção do trabalho para o nosso irmão Bill, que o mesmo vai pregar a palavra do Senhor. Que os irmãos abram o seu coração e abram os seus ouvidos, porque Deus quer falar comigo e com você nesta noite, amém? Que nós venhamos sair daqui não da forma que entramos, e sim cheio da graça e do Espírito Santo, amém? Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor para a igreja. Quantos estão felizes aqui nesta noite? Aleluia. Deus está feliz com a minha presença, a tua presença também. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4. Aleluias. Mateus, capítulo 4. Versículo 18. Glória a Deus, aleluia. Mateus capítulo 4, versículo 18 e o 19. Aleluia, meu Senhor, glória a Deus, louvado e exaltado e agradecido é o teu santo nome, meu Pai, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, Que diz assim: E Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos chamados Pedro e André, os quais lançaram as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Vamos falar um pouco nesta noite, irmãos, deste homem, deste discípulo, aleluia, de Pedro. Vamos falar um pouco dos erros e acertos da vida de Pedro, dos erros e dos acertos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pedro tem sido um discípulo mais conhecido na Bíblia. Pedro é aquele que mais aparece na Bíblia. Dos 12 discípulos de Jesus, Pedro é aquele que mais se destaca. Se destaca por sua ignorância, se destaca por os seus erros, aleluia, se destaca por a sua insistência, aleluia, mas também ele se destaca pelos seus acertos, pelas coisas certas, pelas coisas corretas que Pedro faz. Então vamos meditarmos um pouco sobre os erros e os acertos de Pedro. Você já observou, meu irmão? Você já observou, minha irmã, que as pessoas só costumam olhar os seus erros? Você pode fazer 1000 coisas certas, pode fazer 1000 coisas corretas. Ninguém percebe, ninguém vê, passa desapercebido. Passa desapercebido. Você faz 1000 coisas corretas, não chega ninguém para elogiar, não chega ninguém para parabenizar, ninguém vê. Mas faça uma coisa errada. Eita, você errou em qualquer coisinha, todo mundo vê logo, todo mundo aponta logo. Esquece. Aleluia. Então por que só falamos dos erros de Pedro e não falamos do acerto dele também? Aleluia. Aprenda a valorizar o seu irmão, aprenda a elogiar, aprenda a dizer que você está certo, aprenda a parabenizar. Deixe de olhar somente os erros do teu próximo
Aprenda a dizer: opa, maravilha, perfeito, isso é bom, isso é maravilhoso. Aprenda a parabenizar. Eu já disse e continuo dizendo, nosso irmão Orlando aqui, ó, ele tem o amor de filmar, que o culto está no Instagram, está em todo canto. Ele filma tudo, escola dominical. Isso é maravilhoso. Aprenda a parabenizar, aprenda a elogiar. Muitas vezes em casa, o marido só sabe reclamar da esposa, não sabe parabenizar. A esposa prepara uma comida tão gostosa, maravilhosa, ele come que se lambuza. Vai lá, repete novamente. Ela olha assim e diz: tá bonzinho, né? Ele não sabe dizer: ô meu amor, que coisa maravilhosa, como tá gostosa. Não sabe parabenizar, não. Mas no dia que ela erra a mão e bota um pouquinho sal a mais, aí quando ele chega assim, pega aqui a primeira colherada aí, eita, quer me matar mesmo, né? Quer me matar mesmo. Ela disse: que foi, meu amor? Salgado desse jeito? Salgado desse jeito? A minha pressão vai para 1000. Ela diz: desculpe. Ele disse: desculpa o quê? 20 anos de casado, 30 anos de casado, não aprende? Quantas vezes ela fez um negócio tão bom, tantas vezes ela fez uma comida maravilhosa, quantas vezes ela ajeitou e você esquece de agradecer. Aleluia. Aprenda a elogiá-la, aprenda a parabenizá-la pelo que ela faz de errado ou de certo. Vice-versa. Também a esposa, aprenda a elogiar o seu esposo, aprenda a parabenizá-lo, aleluia, aprenda a elogiá-lo. Em momentos difíceis, seja compreensiva, aleluia. Observe, olhos os acertos, olhos o que é feito de certo, olhe o que é feito correto, não só olhe os defeitos, não. Não olhe só os defeitos do teu irmão, não, da tua irmã, do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos. Aleluia. Pedro tinha os seus defeitos. Aleluia. Pedro errou muito, mas também ele tinha os seus acertos. Você sabe qual foi o maior defeito de Pedro? O maior defeito de Pedro se repete muitas vezes em nós, pastores. Se repete muitas vezes em nós. O maior defeito dele, um dos maiores, era que Pedro primeiro falava e depois era que ele pensava na besteira que falou. Pedro primeiro ele falava sem pensar. O que vinha na boca, ele botava para fora. O que vinha na boca de Pedro, Pedro dizia. Aleluia. Glória a Deus. Ele não pensava antes de falar. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Falar o que você quer. Olha, meu irmão, olha, minha irmã. Uma palavra, depois da palavra ser pronunciada, sair aqui da boca, não se volta atrás. Cuidado com as palavras. Cuidado com as palavras. Se você falar uma palavra ofensiva, irmão Orlando, mesmo naquela hora, você pode até dobrar o teu joelho. Me perdoe, meu irmão, dobrar o teu joelho. Ele vai dizer: está perdoado. Está perdoado. Mas a mágoa fica ali no coração. Toda vez que ele lhe vê, vai lembrar. Uma palavra não se volta atrás. Então muito cuidado com as palavras que você vai falar. Muitas vezes o esposo em casa fala a palavra que machuca a sua esposa. Muitas vezes a esposa fala palavras que machucam o seu esposo. Cuidado com as palavras, meus irmãos. Pense o que é que você vai falar. Pense antes. Nem tudo aquilo que der vontade de eu falar para minha esposa, não fale não. Nem tudo aquilo que você, esposa, der vontade de falar para o esposo, não fale não. Nem tudo pode ser pronunciado.
clame a Deus quando vier aquela vontade de falar aquelas palavras ofensivas. Clame a Deus, diga: Senhor, tira isso de mim, faz eu esquecer. O Senhor me deu a minha esposa para me amá-la. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pense antes de falar o que você vai dizer para o teu irmão. Pense, porque lembre-se, uma palavra dita não se volta atrás. Aí então está lá Pedro. Está lá Pedro pescando, junto com seu irmão Felipe. Aí vai passando quem? Jesus. Aleluia. Vai passando Jesus. Jesus disse: vem cá. Chama os dois. E eles vão até Jesus. Vocês são pescadores de peixe, né? Somos, mestre, pescadores de peixe. Pois eu vou mudar a tua história hoje. Aleluia. Eu vou trocar a tua função. Pedro olha para Filipe de lado e diz: trocar a minha função? De quê? Vou trocar a função de vocês dois. Aleluia. Mas Senhor, só sei pescar. Eu só sei pescar. Se preocupe não, vocês vão continuar sendo pescadores. Vocês vão continuar sendo pescadores. Mas me segue, logo jogue as redes e me segue. Mas como é, Senhor, que nós vamos continuar pescando se vamos jogar redes? Pedro, Felipe, de hoje em diante, vocês não vão mais ser pescadores de peixe, não. Vocês vão ser pescadores de homens. Vocês vão ser pescadores de almas para o reino de Deus. Aleluia. Eles obedeceram, lançaram a rede fora e seguiram a Jesus. Agora, meus irmãos, olha a diferença. Eles eram pescadores de peixe. Jesus disse: não importa mais, vocês vão ser pescadores de homens. O peixe, quando nós pegamos o peixe ele é pego vivo para depois morrer. Ninguém pesca um peixe morto, né? Ninguém pega um peixe morto, até porque ele não é fisgado, porque ele está morto. O peixe, ele é pegado vivo para depois morrer. Pedro muda de função, vai ser pescadores de homem agora. Qual a diferença? Ele agora passou a pegar homens mortos no pecado espiritualmente, vai ser pescador agora de homens mortos no pecado, aleluia, para trazer, para reviver no reino de Cristo. Aleluia. Vai deixar de ser pescadores de peixe que pega vivo para depois morrer, e vai trazer para ser pescadores de homens espiritualmente mortos, aleluia, para reviver. Louvado seja o nome santo do Senhor, que vive e que reina para todo sempre. Pedro oscilava muito. Ele oscilava muito. Aleluia. Tinha hora que Pedro deixava ser usado por Deus, outra hora Pedro deixava ser usado pelo inimigo. Aleluia. Aí diz a Bíblia que Jesus estava lá com seus 12 discípulos. Chamou lá, sentou-se e estava conversando com ele. Aí Jesus disse assim para os discípulos: eu sei que as pessoas, elas falam de mim, dizem algo de mim, não é isso? Aí os discípulos disseram: é isso mesmo, falam. Aí Jesus disse: o que é que eles andam falando de mim por aí? O que é que o povo dizem que eu sou? Vocês que estão mais no meio do povão, o que é que o povo diz? Aí um disse: olha, mestre, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros Jeremias, outros profeta. Aí Jesus disse: pare. Não importa o que o povo diz, não importa o que o povo diz. Eu quero saber o que é que vocês dizem de mim. Eu quero saber o que é que vocês dizem de mim. Aí Pedro, sempre como sempre, que aparece mais, Pedro diz: se eu digo, eu que digo. Jesus diz, aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia, usado por Deus, olha, usado por Deus. Aí Jesus olha e diz: parabéns, Pedro, parabéns. Só que não foi tu que falasse, não. Foi o vosso Pai que revelou, foi Deus que revelou
a você que eu era o Cristo, o Filho de Deus. Aí Pedro começa a se alegrar, né? Pedro fica satisfeito com isso. Aí Jesus disse: já, por isso eu também vou te dizer: eis que eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aleluia! E as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí Pedro continua alegre, Pedro continua satisfeito, aleluia. Começou até agora ali a se exaltar. Até mesmo, Jesus falou tudo isso comigo, aleluia. Jesus falou tudo isso comigo, que eu sou a pedra que ele vai edificar a igreja. E Pedro começando a ficar exaltado. Aí Jesus disse: mas olha, Pedro, aleluia, eu vou te dar a chave do reino de Deus, aleluia, eu vou te dar a chave do reino de Deus, e o que tu ligar na terra será ligado no céu, e o que você ligar no céu será ligado na terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Pedro ali, olha, deixou-se se enchesse com essas palavras bonitas. Ele falou, foi usado por Deus. Mas naquele mesmo momento, nos mesmos instantes, o exaltamento de Pedro. Pedro recebeu aquilo ali como exaltamento. Aleluia. Como que ele fosse o mais importante dos discípulos. Aleluia. E Jesus disse: olha, estou indo para Jerusalém. Estou indo para Jerusalém, e quando chega lá, eu vou ser entregue nas mãos de homens e ser crucificado. Aí Pedro se levanta de novo, aleluia, diz: vai não, isso não, você não vai morrer de jeito nenhum, não vai morrer não. Jesus olha para Pedro e diz: para trás, para longe de mim, Satanás, aleluia, para longe de mim, Satanás. Instantes, Pedro estava sendo usado por Deus, deixou que exaltamento, deixou que tomasse conta de si, aleluia. Minutos depois sendo usado pelo diabo, aleluia. Não foi que Jesus chamou Pedro de Satanás, ele repreendeu ao inimigo que estava usando ele naquele momento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Receber elogio é bom, receber parabéns é bom, aleluia. Mas você não pode se sentir o melhor, você não pode se sentir superior, você não pode se sentir melhor do que ninguém. Aleluia, glórias a Deus. Mas o erro de Pedro: Pedro duvida e ao mesmo tempo tem medo. Duvida e ao mesmo tempo tem medo. Aleluia. Jesus disse para os discípulos: peguem o barco, passem, vão até o outro lado do mar. Aleluia. Que daqui a pouco eu vou encontrar com vocês. Aí diz a Bíblia que eles pegaram o barco, foram. Jesus não foi logo, deixou eles ir. Jesus deu um tempo, aleluia. E diz a Bíblia que na 4ª vigília da noite, o mar ficou bravo, o vento bravo, e as ondas batiam, e eles preocupados, começaram a ficar preocupados. Aleluia. Quando de repente Jesus chega, Jesus vai andando por sobre as águas, andando sobre as águas. Aleluia. Quando os discípulos veem, se assustam. Pensaram que era um fantasma, e pensaram com razão, eu também pensaria. Nunca vi ninguém andando sobre as águas. Quem foi que já viu ninguém andar sobre as águas? Gritaram: é um fantasma. Aleluia. Jesus se aproxima e diz: sou eu. Tomé olhou, disse: é ele mesmo. Filipe olhou, disse: é Jesus mesmo. João olhou, disse: é Jesus mesmo. Todos os discípulos olharam, disseram: é Jesus mesmo. Pedro não, Pedro gostava de aparecer. Aleluia. Disse: olhou, percebeu que era Jesus. Ele não era cego, ele enxergava bem como os outros. Percebeu que era Jesus, mas como ele gostava de aparecer, Pedro, todos os outros perceberam e conheceram que era Jesus. Disse: ei, mestre, eu só acredito se é tu.
se o Senhor me mandar ir também sobre as águas e ir ao teu encontro. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Duvidou, aleluia, duvidou, mas Jesus gostou da ousadia dele, Jesus gostou da insistência dele, aleluia. Jesus gosta quando nós insistimos no sentido certo. Ó, irmão João Paulo aí, a insistência, botou lá o currículo, não foi chamado, esperou, foi lá, botou o currículo novamente, insistiu e foi contemplado. Deus mandou, aleluia. Deus gosta da nossa insistência. Se você não recebeu a sua bênção ainda, continue insistindo, pedindo. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Pedro foi, aleluia, duvidou do mestre, mas ele foi, aleluia. Nunca duvide das bênçãos de Deus. Nunca duvide do propósito que Deus tem te prometido. Nunca duvide do propósito de Deus na tua vida. Se Deus te prometeu, se Deus falou contigo que Ele vai te dar, que vai te abençoar, não duvide não, espere no momento certo. No momento certo. Aleluia. Ignorante, explosivo. Pedro, explosivo. Jesus tinha dito para Pedro: olha, Pedro, esta noite todos vocês vão se escandalizar em mim e vão me abandonar. Ficou todo mundo calado, todo mundo escutando, os discípulos tudinho. Pedro bateu no peito, levantou e disse: não, Senhor, eu não. Eu não. Eu não vou te escandalizar não. Jesus disse: vai, Pedro. Vou não, Senhor. Erro gravíssimo. Quando Jesus diz que sim, é sim. Quando Jesus diz que sim, é sim. Não tem quem diga que não. Se Ele já disse que sim na sua vida, é sim. Pode chegar alguém e dizer: você não vai conseguir não. Você repreenda, porque Jesus disse sim, é sim. Aleluia. Vou não vou não, de jeito nenhum. Aí naquela mesma noite, aleluia, Pedro, explosivo. Aí quando chegam os guarda para prender Jesus, Judas já tinha dito, era aquele que ia o beijar. Aquele que ia o beijar é Jesus. Os guardas não sabiam. Sabe o que é que eu vejo aí também? Uma simplicidade de Jesus. Jesus era igual aos outros, se vestia igual, se comportava da mesma forma, que era tão parecido que ele não sabia quem era Jesus. Jesus não tinha uma veste lá especial, um vestido bonitão, especial, não. Jesus não tinha aquela diferença, não. Estavam iguais, você percebe isso aí, a humildade de Jesus, que teve que Judas dar o beijo. Aleluia, para os guardas identificar. Aí entra os guardas. Quando entra os guardas com a espada na mão, aí Pedro vai dar o que quiser. Vou mostrar para Jesus aqui que eu não vou negar ele. Vou mostrar que eu não vou negar. Aleluia. Quando o guarda chega, aí lá Judas vai lá dar um beijo de traição. E Pedro tremendo já que pegando a espada. Quando vão acorrentar Jesus, Pedro puxa a sua espada e passa para arrancar a cabeça daquele soldado. Não foi para arrancar a orelha não, irmão. Foi para arrancar a cabeça com tudo. O soldado com seu treinamento, com a sua experiência, faz isso aqui, ó. Pega só na orelha, a orelha cai. Aleluia. Aí Pedro para aqui agora, olha para Jesus e pensa: tá vendo que eu não vou te negar? Tá vendo, mestre? E aí? Olha para os outros discípulos também. E aí, o que foi que eu disse? A orelhinha dele lá no chão, sangue descendo. E aí agora? Quem é o outro? Pedro pensa. Quem é o outro aí? Que eu vou arrancar a orelha de todo mundo aqui comigo. Eu vou mostrar para Jesus que eu não nego ele. Jesus disse: Pedro, que é isso, rapaz? Deixa tanta valentia. Para que isso, Pedro? Que tanta valentia é essa, rapaz? Se eu quisesse, eu mandava o meu pai mandar legião de anjo. Pedro, rapaz. Aí Pedro fica ali triste. Rapaz, pensei que ele ia agradecer. Jesus vai lá, pega a orelha no chão, coloca no lugar,
coloca no lugar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor que vive e que reina para todo sempre. Pedro tinha seus erros. Pedro também era debochado. Tinha hora que Pedro era debochado também. Quando estava lá no lavar dos pés, quando Jesus estava na ceia, que eles esqueceram de colocar uma pessoa para lavar os pés. Era tradição, lavar os pés dos visitantes. Aleluia. Aí Jesus toma aquele ato maravilhoso de humildade, como estudamos domingo aqui na nossa lição. Aí Jesus vai lá, começa lavando os pés dos discípulos. Aleluia. E Pedro pensando, o meu ele não vai lavar não. O meu ele não vai lavar não. Lavou o pé de André, João. E Pedro ali pensando, não, no meu ele não lava de jeito nenhum, lava não. Quando Jesus vai chegando nos pés de Pedro para lavar, e Pedro pula para trás, puxa os pés. Não, Senhor, o meu não. O meu não vai lavar não, eu não sou digno. Nunca, ainda disse mais nunca. Ele disse, nunca tu vai lavar os meus pés. É para somente. Nunca. Mas Jesus diz, você quem sabe, Pedro, se você não deixar eu lavar os pés, você não faz parte de mim. Aí Pedro diz, já que tem que lavar, é? Então já que tem que lavar, olha o deboche de Pedro. Então, Senhor, tu vai lavar agora meus pés, vai lavar minhas pernas, vai lavar meu corpo, vai lavar meus braços, vai lavar minha cabeça. Já que tu queres lavar a mim, então lava logo todo. Olha que Pedro debochado. Eu não queria que o Senhor me lavasse, mas já que quer lavar, lava logo todo. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e que reina para todo sempre. Mas o maior erro de Pedro foi ele ter negado ali a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus é levado ao tribunal para ser julgado. Aleluia. E ele diz, eu vou mostrar que eu vou estar com ele. Eu vou mostrar que eu não vou negá-lo. Chega lá os discípulos, tudo por longe. Ele entrou, estava lá na madrugada. Jesus sendo julgado lá dentro e Pedro fora. Eu vou ficar aqui até o final. Aleluia. E Jesus tinha dito para ele, olha Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E ele insistiu que não. Aí de repente sai uma pessoa assim, ó. Aí olha para Pedro, olha para ele, aí conversa com outro. Aquele ali parece ser um discípulo de Jesus, né? Eu não sei não, mas tá parecendo. Vou lá. Ei, como é teu nome? Pedro. Cheio de autoridade. É. Tu és um dos discípulos de Jesus, né? Eu? Nunca ouvi esse homem. Nunca ouvi esse homem. Rapaz, estou achando que ele é. Mas se ele está dizendo que não, então entra outro. Aleluia, daqui a pouco vem outra criada. Rapaz, isso aqui parece que é um dos discípulos. Aleluia. Ele parece ser um dos discípulos de Jesus. Aleluia. Nunca vi. E já estão me abusando dessa história. Eu estou aqui que eu quero saber do resultado. Eu estou querendo saber do resultado. Aí ele está dizendo que não. Aí entra, sai outro. Ela diz, essa aqui, ó, até o teu modo de falar te denuncia que tu és discípulo de Jesus. Apesar da fraqueza, até o teu modo de falar, meu irmão, até o teu modo de falar diz que você é um cristão. Até o teu modo de falar diz que você é crente. Aleluia. Diz a Bíblia que Pedro espraguejou. Aleluia. Disse, não sou de jeito nenhum não. Esse aquilo, espraguejou. Nunca ouvi na vida. Quando ele termina de espraguejar, aí ó, cucurucu, o galo cantou. Quando o galo canta, aí Pedro se lembra das palavras de Jesus. Aleluia, traiu o mestre. Mas o mais importante de tudo é que Pedro reconheceu o seu erro. Pedro reconheceu o seu erro.
Aleluia! O maior acerto de Pedro foi esse: reconhecer o seu erro. Eu errei, eu pequei, eu vou pedir perdão. Reconheça o teu erro, meu irmão. Reconheça. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil dizer eu errei, estou errado. Eu sei que é difícil, mas crie coragem e diga eu errei, eu quero o teu perdão. Foi o maior acerto de Pedro. Reconheceu. Aleluia. Aí Pedro reconhece. Depois ele aparece para Jesus. Depois que Jesus ressuscita, aí Jesus diz: Pedro, agora eu vou fazer o contrário agora. 3 vezes me negarás. Me negaste. Pedro, tu me amas. Amo, Senhor. Ama mesmo? Pedro, tu me amas pela 2ª vez. E Pedro pensando: eu não já disse que ele ama. A 3ª vez: Pedro, tu me amas. Aleluia. Tu sabes, Senhor. Foi o maior acerto de Pedro. Foi reconhecer. Agora um outro Pedro regenerado, perdoado. Aleluia. Já chegando Pedro. Agora o novo Pedro entrando, chegando lá, passando, entrando nas portas do templo Formosa. Pedro e João entrando, um novo Pedro. Aí Pedro vai entrando na porta do templo Formosa, Pedro e João. Aí tem um paralítico lá, pedindo esmola. Aleluia. Quando vê os dois entrando, o paralítico disse: o negócio agora vai ser bom. Dá-me uma ajuda. Dá-me uma esmola. Aquele paralítico na frente do templo Formosa fitou os olhos para Pedro. Aquele paralítico. Aí Pedro e João olha para o paralítico. Aí diz: não tenho prata nem ouro. O paralítico ficou triste. O coxo ficou triste. Ele queria prata, ele queria ouro. Não tenho prata nem ouro para te dar. Ficaram tristes. Eles queriam ajuda. Mas o que eu tenho te dou. Eles disseram: alguma coisa boa, mas melhor que prata e ouro não é não. O que eu tenho te dou. O que? Em nome de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, levanta-te e anda. E o paralítico logo levantou. Esse é o novo Pedro. Esse é o novo Pedro regenerado. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e que reina para todos sempre. Pedro vai chegando na cidade de Jope. Aleluia. Quando chega lá, quem tinha morrido? Dorcas, uma profeta. Aleluia, uma discípula. Dorcas estava morta. Mandaram chamar o novo Pedro. Não mandaram chamar o novo Pedro. Quando Pedro chega lá, diz a Bíblia que Dorcas era uma mulher boa, era uma mulher que ajudava, fazia caridade. Estava ela morta lá, e um monte de viúvas chorando. Pedro, o novo Pedro, o Pedro que acertou, o Pedro regenerado, olha para ela e diz: sai todo mundo, aleluia. E saíram. Pedro pega nas mãos dela, diz a Bíblia que ele dobra o seu joelho e diz: mulher, levanta-te em nome de Jesus. E aquela mulher ressuscitou, se levantou. Esse é o novo Pedro. Esse é o novo Pedro. Aleluia, ressuscitou aquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e que reina para todo sempre. Pedro continua andando. Chega na casa de Finéias. Aleluia. Diz a Bíblia que Finéias estava lá, acamado, há 8 anos. Há 8 anos acamado. Não tinha médico que desse jeito. Aleluia. Aí Pedro chega para Finéias, olha para ele e diz: o Senhor Jesus quer te dar saúde. Aleluia. Você crê? Creio. Para receber a bênção de Deus tem que crer. Aí Pedro pega nas mãos de Finéias e diz: levanta-te e anda em nome de Jesus. E Finéias levantou e glorificou a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e que reina para todo sempre. Ah, o novo Pedro, um Pedro que só acerta. Está lá o Pedro recebendo as ofertas, recebendo as contribuições. Aleluia. Aí vem Ananias e Safira.
Ananias e Safira tinham vendido a sua propriedade. Aí ia dar o dízimo, né? Aleluia. Aí disseram: rapaz, vamos falar na linguagem de hoje. Vendi minha casa por 200 mil. Eu vou dizer lá que vendi por 100. Se combinaram, ó, marido e mulher. Se combinaram para errar, para pecar, desagradar a Deus. Aleluia. Vou dizer que vendi por 100. Falando na linguagem de hoje. Aí está lá Pedro recolhendo as ofertas, as contribuições, os dízimos. Aí entra Ananias: eis que eu venho trazer aqui a minha parte. Falando dízimo na linguagem de hoje. E a minha parte, a minha contribuição. Vendesse por quanto a tua casa? Pedro, o novo Pedro. Ananias, vendi por 100 mil. Aqui está a minha parte, aqui está o meu dízimo. Aí Pedro, novo Pedro, o Pedro que agora só acerta. Aleluia. Diz: por que deixar Satanás colocar no teu coração? Aleluia. Ninguém queria teu dinheiro forçado, não. Se tu não quisesse dar, não tinha problema, não. Mas porque tu mentiste ao Espírito Santo de Deus, tu vai morrer. Na mesma hora Ananias caiu, morto. Aleluia. Os jovens chegaram e recolheram. Aí lá vem agora a confeiteira. Lá vem agora a mulher confeiteira, a mulher de Ananias e Safira. Tinham se combinado para mentir. Ela não sabia que o que tinha acontecido. Ninguém disse nada, não sabia. Está aqui a minha parte também de propriedades que vendi. Nos pés de Pedro. Aí Pedro: foi quanto? Valor X. Ó, mulher, deixa de mentir. Tu não estás mentindo ao homem, não. Estás mentindo a Deus. Estás mentindo para Deus. Teu marido já foi sepultado e agora tu vai também. Na mesma hora Safira caiu diante do novo Pedro, do Pedro regenerado, do Pedro que errou tanto e agora acertou, e agora só acerta. Aleluia. Diz a Bíblia que por onde Pedro passava, até a sua sombra, aleluia, curava as pessoas. Pedro ia passando numa cidade e uma multidão também rodeava ele. E teve um enfermo lá, uma pessoa que pegaram o enfermo e disseram: Pedro está passando ali. Procuraram a posição do sol, onde dava sombra. E diz a Bíblia que eles ficaram naquela posição onde a sombra de Pedro ia passar para ser curado. Aleluia. Esse é o novo Pedro. Esse é o novo Pedro que até a tua própria sombra curava. Aleluia. Pedro errou muito, mas também depois ele reconheceu o seu erro. Foi o maior acerto dele, foi reconhecer o seu erro e pedir perdão e passar a fazer tudo certo. Aleluia. Erros e acerto de Pedro. Errar, muitas das vezes podemos dizer que é humano. Concordo, errar é humano. Quem é que nunca errou? Mas permanecer no erro, não. Permanecer no erro, não. Então que nós possamos tomar os bons exemplos de Pedro. Aleluia. Aprender com o erro dele. Aprender com os seus erros. Aleluia. E tomar o seu bom exemplo de reconhecer os seus erros, pedir perdão e reviver uma nova vida, ser um novo Pedro. Que Deus continue nos abençoando e nos guardando em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Peço que os irmãos coloquem de pé para a gente orar, agradecer a Deus. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, Deus maravilhoso, te agradecemos, Senhor, por tudo que foi feito aqui esta noite, Senhor, pelos louvores, meu Pai, pela palavra, Senhor. Deus, que a tua palavra, Senhor, vá de encontro a cada coração, meu Pai, que todos venham, meu Pai, guardar no coração. Senhor, abençoa, fortalece cada um com a tua presença, meu Pai. Envia os teus anjos para acampar ao redor de cada um, Senhor, guardando, livrando de todos os maus, Senhor. Deus, abençoa, Senhor, se faz presente, abençoa aqueles que não vieram, meu Pai, aqui, Senhor, essa noite. Deus vai de encontro, derramando as bênçãos em todos os sentidos na
a vida de cada um, Pai. E desde já, meu Pai, eu quero te agradecer por tudo, pela tua presença neste lugar, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja. A igreja diz que Deus abençoe a todos.